mais uma edição do nosso Wavecast e hoje a nossa convidada é doutora Mariane Pinotti. Doutora Mariane, madrinha da Wave, uma mulher à frente do seu tempo, muito generosa. Ela teve a missão de não só trazer o Gutinho para a vida, mas também acompanhar desde a concepção do Augusto dentro da minha barriga. Então, ela tem por mim e pelo meu marido e pelo próprio Guto, nós temos por ela, além de toda a nossa admiração, um carinho muito especial, porque realmente ser obstetra e trazer vidas para este planeta é uma missão muito nobre. Doutora Mariane, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Um prazer e uma honra tê-la aqui no nosso Wavecast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tati. É uma alegria estar aqui participando dessa primeira rodada aí do Wavecast. Assim como eu estou na Wave desde o início, e é uma grande honra para mim fazer parte desse grupo incrível de mulheres que você vem aglutinando, né? E transformando a vida, né? De quem te assiste, de quem nos acompanha, e enfim, a gente construir essa irmandade juntas é, para mim, uma alegria muito grande. E do Gutinho nem se fala, né? Assim, tava lembrando, encontrei ele aqui hoje, e tava lembrando desde o comecinho, né? Toda a Os história difícil que você trazia, né? Sim. E que, enfim, se transformou depois em força, né? Em muita Sim. energia, muita luz para receber esse menino incrível, né? Que vem com uma missão seguramente muito importante para essa vida, porque o Gutinho é um carinha muito especial, muito especial. Então, Nossa. eu que tenho que agradecer muito, e principalmente agradecer de você me incluir nessa nova fase da sua vida aqui, nessa construção tão importante para mulheres, que é o Wave. Então, estou aqui de corpo e alma para a Muito gente obrigada por sua bater um presença. papo, e para mim é uma honra. Para nós também é muita honra tê-la conosco desde do dia 1, quando eu pensei em fundar a Wave e com o conceito das madrinhas, isso com o conceito trazido do meu MBA, né, em Luxury Management, quando eu decidi criar o projeto Wave Woman, obviamente o pilar Wellness contempla a doutora Mariane Pinotti, porque ela realmente faz parte desse momento de vida muito desafiador. Eu cheguei por uma indicação até a doutora Mariane e eu estava muito machucada, não era pouco não. Eu estava muito machucada porque eu cheguei na doutora recém-parida, né? E minha filha tinha falecido na UTI, na pré-natal da maternidade, esqueci, Promatre. Minha filha tinha falecido na maternidade Promatre, então eu chego muito machucada, né, na primeira consulta com a doutora Mariane, e de uma forma tão generosa, tão calorosa, ela me abraça e me acolhe, e junto comigo acredita que eu poderia ser mãe. Embora muitos médicos me falavam que eu não poderia por conta da minha idade, eu já tinha 40 anos, e a gente começa então uma missão juntas, né, de ter realmente o meu filho ou minha filha. E na época, a doutora Mariane foi um fator fundamental para eu poder realmente começar a ter esperança na área médica, onde muitos médicos falavam para mim: você já está velha, infelizmente seus óvulos estão velhos e você é melhor nem tentar. E daí tivemos. Não só tentou, Como como conseguimos? conseguiu rapidinho. Não foi tão rapidinho, né? Mas pra gente, obviamente, os anos já passaram aí, 5 anos já de Nossa Augusto. Senhora, né? Fez 5 anos o Augusto. E para mim, realmente, eu olho para ele, olho todo dia para ele e falo: ai, filho, que milagre mais lindo, né? Que milagre mais lindo, feito com muito amor de todos os lados, né? Então, realmente, para mim, é muito especial ter a doutora Mariane aqui. E muito obrigada. Não só Obrigada a por você, trazê-lo Tati. ao mundo, por E me sabe, acompanhar nessa jornada que muitas vezes é muito difícil para a mulher. e você sabe quando você traz essa fala, né, de que os profissionais de saúde se baseiam muito em questões técnicas e científicas, e a gente precisa mesmo se basear nisso, mas a gente sempre tem que ter aquele olhar de cada indivíduo, cada família, cada mulher, cada casal, né? É um, né? E Sim, cada história de vida é uma, sim. né? Então,
Lógico que a gente sabe que depois dos 40 as possibilidades de gravidez diminuem, mas não é impossível. E tirar de você ou de qualquer mulher essa esperança, principalmente quando você quer tanto, Sim. é muito ruim. Então a gente tem que dar um jeito de ir manobrando, né, as questões ali, dificuldades que vão aparecendo, né, sem nunca tirar a esperança, porque a gente sabe que as energias do universo é que mandam, né? Conspira Não a é nosso o favor. médico, não é, né? Não é a pessoa, né? A gente sabe que tem, a Tati é uma pessoa de muita fé, que eu sei, Muita e eu fé. também sou. Eu acho que a fé não precisa estar desvinculada da ciência e da Sim, medicina. Eu sim. consigo ser uma pessoa que acredita na ciência, que estuda muito, que trabalha com evidências científicas e manter a minha fé, né? Em E algo de maior, em algo divino, em algo total, total, que nos, que total. nos preenche de vida, né? Eu acho que vocês, como médicos, deve ser muito interessante quando existe a passagem para a morte, né? Porque é o mesmo corpo, mas a partir do momento que não existe mais a energia vital, a alma, né? A ânima que eles falam, dessa energia vital, tá lá só a carcaça, não tem mais essa energia, né? Para onde vai, né? Como é que funciona tudo aquilo, né? Muito misterioso tudo isso. Isso é um grande É mistério, um né? grande E nem as mistério. pessoas de extrema fé, né, É, têm essa tem essa resposta, né, Tati? A resposta. gente tem que viver com isso, né? E talvez seja essa a gente entender a nossa finitude, né? É a nossa maior motriz na vida, Sim, né? E eu acho que isso é uma necessidade do ser humano, né? Isso que nos diferencia, né, dos outros seres, né, sim, animados, mas que não sim. entendem essa finitude. E a gente tem que lidar com isso, e não é pouco, E não é né? E não é pouco. E pouco. vocês sabem que quando morre minha filha, nasce a Wave. Na verdade, foi nesse exato momento. Por quê? Porque eu tive que lidar com a finitude, então eu vi minha neném nascer e morrer em curto espaço de tempo. Então, a partir do momento que você tem um choque desta proporção na vida e você tem que lidar com essa dor dilacerante de perder um filho, né? Porque a gente fala muito do quando perde pai, se você vira órfã, tem os nomes, né? Quando você perde filho, não existe nome para isso, porque é inominável, é uma dor tão dilacerante. E ali nasce a Wave, por quê? Porque neste momento que eu mais precisei, eu tive minha rede de apoio. Então a gente se baseia muito nessa rede de apoio, que é um tripé. Então eu tive a minha fé, que é embasamento familiar. Eu tive você, doutora Mariane, como a fonte de suporte emocional, não só científico, porque você tem uma forma de lidar e que pessoas de outras áreas que eu conheci falaram, nossa, a doutora Mariane é madrinha da Wave, que importante, porque ela me ajudou num pronto-socorro em tal hospital, ela me ajudou num pronto-socorro. Então, várias mulheres falando da sua mão generosa, do seu acolhimento, e, e isso faz com que a Wave nasça, então, com esse pilar, né, da generosidade, mas desse acolhimento humano, que você tem essa visão humanizada da medicina, porque tem muitos médicos que a gente está falando aqui que são muito cientificamente muito frios conosco, nós com nós mulheres, e também da força dessa união dos amigos, né? Então eu tive a família, a parte científica e os amigos que também me apoiaram muito nessa hora. E então, trazendo esse contexto para vocês saberem como a gente se conheceu, no momento de muita dor, mas também no momento de muita união, porque isso também nos propicia uma amizade verdadeira. E ao longo do tempo eu começo a ter, eu engravidava naturalmente e eu tinha abortos consecutivos. Então a doutora Mariane me acompanhava, né? Na verdade eu tive que ficar 7 meses, né, para reduzir meu útero. Você falou, então vamos esperar seu útero reduzir para novamente tentar. E a partir daí a gente começa a fazer a tentativa e tivemos esses outras dores, né? Porque na hora que a gente começa, eu nunca quis ser mãe. E é muito maluco porque a Francesca veio como uma bênção na vida, eu acho que ela veio com uma missão, então, nesse pouco período de existência, mas a partir do momento que nasce uma criança, e você deve ver isso nas mulheres que você atende, nasce uma mãe, e nasce uma leoa, e nasce, você fala, agora eu quero esse amor pra mim. E eu falo pra você, doutora Marina, agora eu quero esse amor pra mim, eu quero vivenciar esse amor, que amor é esse? Que eu desconheci até os 40 anos de vida. Na verdade, eu tive a Francesca com 37, e
tudo isso eu falando para vocês, até o Gutinho nascer, quanta coisa a gente superou juntas, né? Porque eu acho que a médica, o papel do médico com a sua postura humanizada, é sofrer junto, não é? Você não tem a dúvida disso, Tati. Não tem a dúvida disso. Cada expectativa tua e frustração tua era uma enorme frustração para mim também. E assim, uma torcida sem fim ali, né? Eu falava, pô, Deus, dá uma força aqui, né? Pelo amor de Deus, ela nem queria ser mãe. Você Ai, dá o não. aperitivo, e aí você tira. Mas eu tinha, no fundo da alma, assim, aquela certeza de que você ia conseguir. Olha só. Por E é isso que a muito gente bom o insistiu médico estar tanto, né? junto. A gente insistiu tanto e deu certo. E deu certo também por um fator muito importante. Quando eu tive o terceiro aborto consecutivo, a doutora Mariana chegou para mim e falou assim: Tati, é importante você ir buscar mais a fundo. E foi aí que você me apresentou ao doutor Ricardo de Oliveira. Isso. Né? Você falou, eu conheço, eu tenho um grande parceiro, um grande estudioso da imunidade feminina. Eu sugiro você ir até ele e começar a averiguar com mais profundidade se existe alguma incompatibilidade de genes com seu marido. Você lembra? Com o Zé. E a gente, então, foi até o doutor Ricardo de Oliveira, que é o fundador da RDO, fica lá na Avenida Brasil, um especialista maravilhoso. E a gente fez todos os exames. E o doutor Ricardo de Oliveira falou, mas filha, o seu caso é simples. Eu falei assim, tipo, eu cheguei lá destruída. Eu falei, como assim, doutor Ricardo, é simples? Eu falei, ele não tá batendo bem, não. Como assim meu caso é É simples? só você fazer, né? Impressionante. É muito interessante como vocês, nessa área médica, tão estudiosos, vocês olham um caso clínico e vocês conseguem diagnosticar e determinar um caminho e um cuidado. Então, a quatro mãos, a doutora Mariane, junto com o doutor Ricardo de Oliveira, foram os responsáveis por fazer o milagre da minha vida, que é Gutinho, tá aí, cheio de energia. Isso mesmo, depois que a gente chamou o Ricardo. Sim, daí foi bem. Andaram bem. Daí, rapidamente... Um beijo pro Ricardo, né? Um beijo, doutor Ricardo, um anjo nessa terra. Então, eu vou começar aqui com as perguntas. Nessa sua fase atual, qual é o seu porquê? Opa! Perguntas bem difíceis, né? Eu já imaginava que fossem ser difíceis, porque a Tati tem, né? Esse dom, né? Mas nessa fase que eu tô de maturidade, eu tenho 56 anos, né, Tati? E eu acho que a gente vai passando por várias fases na vida, né? E eu vou contar aqui uma frase, aliás, um pensamento que eu ouvi uma vez num vídeo do Gilberto Gil, que, aliás, eu acho um gigante, assim, não só na música, mas como pessoa. E o Gilberto Gil, nesse vídeo, ele fala o seguinte, ele fala que a vida vai te oferecendo bandejas, às vezes com doces muito doces, às vezes com alguma coisa muito azeda, às vezes com amargo, e você vai tendo que experimentar dessas bandejas, e a sua atitude pode ser de negar, de empurrar, ou de aceitar, de acolher e de amar, né? E ele termina dizendo que ele foi se tornando adepto da bondade radical. Olha que lindo. E é isso que eu tento na minha vida. Olha. Eu acho que o Gilberto Gil, como um grande poeta, e consegue traduzir em palavras, ele traduziu o meu sentimento. Eu acho que é isso que a gente tem que ir se tornando. Eu acho que a gente vem para esse mundo para melhorar. Sim. E a gente só pode melhorar se a gente promove o bem, né? Então, quando você fala que tem uma moça num pronto-socorro, que eu consegui uma vaga, isso faz parte do que eu acredito na vida. Eu acho que se a gente está aqui de passagem, a gente tem que marcar a nossa passagem com o bem, com o amor, né? E essa capacidade que a gente tem de olhar o outro, entender a dor do outro, se indignar com coisas erradas, se indignar com as diferenças, com as dificuldades, com as injustiças, né? Quando eu olho uma mulher, uma imagem, numa foto, num filme, num campo de refugiados, por exemplo, eu me enxergo naquela mulher, Tati. Eu me enxergo, eu fico imaginando as minhas filhas passando fome, passando frio, com risco de morte.
Então, eu acho que é isso que eu prego na minha vida hoje, que a gente possa olhar para o outro, entender a dor do outro, né? Às vezes a gente pode mudar muita coisa, às vezes, mas a gente sempre pode mudar alguma coisa na vida de alguém. A gente sempre pode transformar para melhor o nosso entorno, né? O meu pai, o Dr. Pinotti, foi um grande médico, um grande professor de medicina, um político, e o meu pai, as pacientes dele diziam assim: Dr. Pinotti, por que o senhor está na política? Para que o senhor vai deixar de atender a gente? Ele dizia para elas: eu nunca vou largar a medicina. Medicina, para mim, é a mesma coisa que viver. Mas, pensa comigo aqui. Um dia aqui no meu consultório, eu consigo ajudar 10, 12, 15 mulheres, às vezes que não podem pagar, não tem importância. Às vezes precisam de uma vaga em algum lugar, vão atrás, né? Mas se eu estou na política, com um projeto, às vezes eu ajudo milhares, eu posso ajudar milhões. O meu pai foi um dos grandes pensadores e construtores do Sistema Único de Saúde, da parte de saúde da mulher. Então ele fez muito por muita gente. Eu hoje não estou nesses espaços, mas eu tento repetir o que ele fazia, né? E muitas vezes eu vi o meu pai um domingo à tarde inteiro tentando transferir uma pessoa de um pronto-socorro para um hospital, enfim. A gente aprende também em casa. Eu sempre observei muito meu pai, eu sempre quis ser médica, mas hoje no meu dia a dia o meu principal objetivo é esse, é fazer o bem. Que linda. Olha, vejam, doutora Mari, que linda. E ela segue com muita honra o legado do pai. Ela propaga não só os valores, mas também a missão das políticas públicas. Realmente você tem esse dom também, né? De você levanta essa bandeira, continuando o legado do seu pai. E faço uma pergunta: por que você aceitou ser madrinha da Wave? Eu acho que a gente precisa estar com quem combina com a gente, né? E eu acho que a Wave, eu acabei de ler o manifesto da Wave mais uma vez, e todas as vezes que eu leio eu me emociono, Tati, porque eu me enxergo muito, né, em tudo isso que você propõe com a Wave, principalmente nessa união feminina para fazer o bem, né, para garantir que a gente seja bom radicalmente todo dia. Então, eu me sinto muito parte desse projeto e eu tenho certeza que a gente vai fazer voos muito altos com a Wave e torço muito por você e por essa turma incrível que está aqui para fazer o bem. Eu sinto, eu fico até arrepiada, que quando a gente se une com um propósito como esse, que será imenso, gigante, muito maior que nós, porque o propósito da Wave é potencializar mulheres e pavimentar o caminho de uma geração, preparando as futuras gerações de meninas e mulheres que muitas ainda nem nasceram. Então você tem 2 filhas jovens que já estão nessa missão. E o importante da Wave, o conceito ageless que eu tanto trago do mundo da moda, e eu tenho visto que as pessoas aplicam erradamente o conceito da Wave, do ageless, porque, por exemplo, eu vi agora um projeto para mulheres maduras na época da menopausa, ageless. É específico para mulheres na época da menopausa, não pode ser ageless, não pode né? ser ageless, né? Não tem menor sentido. Então as pessoas copiam um tema ou um significado porque acham bacana, mas elas não entendem. O conceito ageless é para todas as meninas em todas as idades, mas não pode ser uma coisa específica, né? Porque, cientificamente falando, a mulher só entra na menopausa depois da vida madura. Porém, a gente quer conversar com mulheres e a gente conversa com mulheres, com meninas, com crianças e com adolescentes. E eu queria muito que você compartilhasse um pouco do que você sempre fala, que eu acho fundamental, porque você atende também as meninas ainda que são virgens, né? As meninas que ainda não começaram na sua vivência sexualmente falando, e que você tem uma forma de acolher também essa menina. Então, não é só a mulher madura que está querendo engravidar como eu, não é só a mulher já na época da menopausa, mas o conceito ageless você recebe também, né? Dentro do seu consultório, quando uma menina de 10 anos, a mãe leva, ou uma menina de 8 anos, a mãe já leva, por quê? Porque já começa a menstruar. Eu comecei a menstruar com 9 anos de idade, então, com 9 anos, eu fui muito cedo, mas existem meninas que fazem
que acontecem isso, então a mãe imediatamente procura uma especialista para poder até a própria menina entender do que está acontecendo com o corpo dela, né? Muito importante, né, Tati? Porque diferente de gerações anteriores à nossa, né, a gente pode falar disso. A gente Sim. pode informar, né, as nossas meninas e os nossos meninos. Eu, no caso, trabalho só com meninas, mas eu acho muito importante informar os meninos também, né? Sim. Eu sou muito contra esse conceito de educação sexual, por exemplo. Eu acho que se a gente trouxesse a, a educação para entender o funcionamento do teu corpo, e dentro deste tema a gente trouxesse as questões de reprodução e depois, devagarinho, fosse introduzindo as questões de educação sexual, daria mais certo. A gente está vivendo um momento muito triste no Brasil nisso, né? Onde nas escolas, com essa ideia de que gênero não pode ser tratado, não é só de gênero que se fala, a gente precisa, as crianças precisam aprender como é que o corpo delas funciona, Sim, né? perfeito. E não adianta tapar o sol com a peneira. Sim, Os perfeito. adolescentes vão transar. Lógico. E, às vezes, muito antes do que os pais imaginam que eles vão. Então, eles Perfeito. precisam estar informados de como se proteger de uma gravidez indesejada, de doenças sexualmente transmissíveis, do que pode, do que não pode. Do respeito ao seu próprio corpo. Perfeito, perfeito, fundamental. Eu digo muito isso para as meninas que vêm para mim, que a gente já começa uma conversa. Quando já estão querendo iniciar a vida sexual, né, o que pode e o que não pode? Não pode nada que você não quiser. E aí a coisa do não é muito importante. Nossa, muito uma vez eu importante. atendi uma menina, filha de uma psicóloga, e que eu também sou ginecologista da porta de casa para fora, né? E eu entendo que essa psicóloga era psicóloga da porta de casa para fora. E essa menina veio com várias questões. E aí ela traz uma fala para mim assim, não, porque a minha mãe fica muito brava porque eu fico com o meu namorado em casa. Mas se eu não fico em casa, aí ele quer ficar na escola. E na escola eu não me sinto bem. Eu falei assim, não faça nada que você não sinta que não é legal. Mas pra você ver, né? A mãe, com tanto background que ela tem, né? Com tanto conhecimento, ela não consegue. Porque quando é na nossa pele, é difícil. É difícil. Por isso que eu acho que o profissional tem que estar envolvido nisso. E o lugar para educar sobre saúde, sobre o funcionamento do corpo, sobre questões de doenças, sobre prevenção de gravidez, no meu ponto de vista, é já na escola. Mas isso tem acontecido pouco. Então, a ginecologista acho que é um ambiente seguro para isso. Sim. Especialmente, acho que para a menina, a ginecologista mulher. Sem dúvida. Né? Eu sempre, quando falo de ginecologista, você vai ver que eu falo a ginecologista, porque eu quero puxar a sardinha para o meu lado. Tá? Assim, a medicina é uma profissão extremamente machista. Extremamente machista. Apesar da gente ter muito mais não, mas ter um equilíbrio ali entre mulheres e homens médicos se formando, a gente ainda tem espaços de poder na medicina muito ocupados por homens. Mas eu acho que a ginecologia, enfim, especialmente, precisa ser das mulheres. Eu não tenho nada contra a ginecologia, eu tenho muitos colegas ginecologistas homens, meu pai era um grande ginecologista homem, mas eu acho que esse lado a gente tem que ir avançando. E essa conversa, principalmente com mulheres jovens, ela é mais fácil com uma mulher. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E eu tenho uma conversa muito aberta com as minhas pacientes, e eu acho que as mães precisam pensar nesse momento de levar para a primeira consulta, que nem sempre é o momento que menstrua. Às vezes tem que ser antes. Às vezes já tem dor na mama, às vezes está com cólica, eu tinha muitas cólicas depois. Às vezes tem curiosidades, tem questionamentos que a mãe não consegue responder. Ou tem vergonha. Por que isso, por que aquilo. Não, você sabe que eu, assim, desde pequenininha, era muito sapeca. E daí, eu acho que eu tinha 13 anos e cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero namorar porque eu acho que eu quero transar. E minha mãe, pelo amor de Deus, filho, o que você tá falando? Com 13 anos, tadinha, essa minha mãe conta hoje em dia que eu tinha perguntas pra ela que ela não conseguia me responder. E ela ia pro banheiro chorar, porque ela falava, gente, que filha é essa? Conhecendo tua mãe, eu acredito nisso. Que filha é essa? De onde ela vem com essas perguntas, com essas vontades, com esses desejos, né? Tem, né? Esse momento onde os hormônios começam a aflorar,
esses sentimentos começam a vir junto, E é né? uma grande confusão na nossa A cabeça. libido, e aí tem sempre esse lado de que é feio, de que não pode, de que é Uhum. proibido, e que a gente tem Sim, que colocar essas coisas no lugar certo, né? A gente perfeito. hoje está no século XXI, não podemos mais imaginar, né, que as meninas vão chegar ao casamento virgem, a não ser que elas queiram, e é uma opção justa para Linda quem, para toda também. mulher e para todo homem que queira. Mas eu acho que também as outras formas de sexualidade, a gente precisa falar disso com naturalidade, né, Tati? Nem sempre o ambiente de casa é o melhor ambiente para isso. É difícil conversar com pai e mãe sobre isso, é difícil para pai e mãe conversar com filhos sobre isso, né? Especialmente minha mãe também, que era de outra geração, de outra época. E E eu, das 3 filhas, era a única que tinha esse questionamento. Então, minha mãe falou: você veio com uma DNA diferente aqui, né? Como é que eu lido com que bom, né? isso? Ah, que Que bom, eu bom, né? adoro. Mas, Que bom. mas minha mãe sofreu, tadinha. Mas é muito importante, né? Essas conversas são Ah, eu acho. fundamentais e eu E acho são que você... conversas que até hoje são também difíceis para o nosso núcleo em relação a nossas amizades. Tem coisas que a gente, antigamente, até com as amigas, a gente falava mais livremente do que hoje. Eu não sei por quê, eu acho que talvez pela curiosidade, por não saber, você ficava perguntando aquelas coisas assim para as amigas e todo mundo descobrindo meio junto, na mesma época. Hoje parece feio não saber, parece feio perguntar, mas ao mesmo tempo não se sabe e não se pergunta. Então fica no limbo, e não Uhum. pode. A gente precisa se informar e precisa informar com a informação correta, né? Para não cair em roubada, né? A Sim. gente tem que evitar que as nossas meninas e os nossos meninos, né, entrem em E coisas ilegais, que não arrombada. são legais, né? E você, Então uma é muito vez, quando a importante gente isso. fez uma live juntas para celebrar o Dia do Orgasmo, lembra do ano Lembro, foi passado? máximo. Foi muito legal. Esse é um tema também que a gente pode debater aqui. Você falou que compartilharia conosco as fontes que são confiáveis. Porque hoje em dia na internet tem muita coisa errada, equivocada, maliciosa, que te induz ou que te conduz a um desvio. E então, isso é muito importante, né? Como confiar em alguma fonte? Porque eu Muito. acho que é sempre os nossos médicos que têm acesso às pesquisas científicas, acesso ao que de fato funciona ou não funciona. Eu acho que a Wave já tá criando um portfólio, de profissionais de saúde, que são muito confiáveis e muito bons. Eu acho que seguir a Wave já é uma dica ótima para isso. Mas eu acho que essas questões, a gente podia fazer também sei lá, uma lista, de fontes de informação boas para Para adolescentes, ter no para nosso gestantes, site. para... Vamos sim, Tati, vamos sim, porque eu acho que isso é muito importante. É o que você falou, a internet, ela traz coisas incríveis, Sim. incríveis. Essa democratização da informação que a internet trouxe é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, porque você pensar que antes a informação ficava para as pessoas que tinham uma condição de leitura e de pesquisa mais importante, ou seja, uma elite muito restrita. Ou então para a grande mídia, que direciona, não vou aqui discutir se é certo ou se é errado, mas que tem o seu papel ali no direcionamento das suas notícias de acordo com o que aquele grupo de jornalistas ou aquele grupo de imprensa Não acredita, né? acredito, sim. E hoje a gente tem essa possibilidade das pessoas construírem a própria opinião. Isso é muito bonito, isso é muito Sim. importante. Por outro lado, tem muita coisa errada na internet, desde coisas, enfim, desde pornografia, que devia ser proibido e, enfim, é Sim. terrível, mas coisas erradas em termos de informação, Não, né? E isso é muito ruim. em relação às crianças, eu, como mãe de um menino de 5 anos, então ainda ele tem toda uma proteção em relação ao que ele acessa. Ele tem o iPad só com os coisinhos lá que pode, ah, pertinentes para a idade dele. Ele só assiste televisão conosco, mas não tem celular ainda. Porém, minha irmã, que é professora numa instituição muito séria aqui em São Paulo, há 30 anos, ela fala: Tati, você não pode imaginar o que eles fazem, né? Essa turma da pornografia, no meio de um desenho da Disney, eles colocam umas cenas, eles editam e colocam cenas que a criança está assistindo, de repente ela se depara com um negócio. Eu falei: Janaína, é impossível. Ela falou: não é Não é impossível. possível. É Não é muito possível. triste, mas eles querem atingir a criança. Então, às vezes, o pai deixa assistindo um canal
não necessariamente, geralmente mais em mídias sociais, e daí saiba, sei lá, fazer alguma coisa e da criança é impactada com algo dessa proporção, dessa forma. E eu não imaginava isso. Então, para a gente ter tanto cuidado com essas Muito. futuras gerações, o que Precisa elas ter muito consomem, cuidado. porque ao mesmo tempo que a internet, né, toda essa parte acessível, que é maravilhosa, ela é usada para o bem ou para o mal. Então, como é difícil, né? Um pai de crianças pequenas cuidar e proteger dos nossos nenéns, essas crianças que são nossa futura geração de brasileiros e mundialmente falando. Porque não acontece só aqui, Não, né? não, Acontece acontece no mundo inteiro. no É, mundo inteiro, e é uma mudança que veio para ficar, que não tem que jeito. A não gente tem tem que lidar jeito. com isso, né? Assim como com muitas coisas da modernidade, e Sim, a gente precisa se adaptar, né? E estar sim. muito atento, Muito né? atento. Eu acho que Tá isso muito é atento. uma dica importante, assim, para as mães. Fiquem muito próximas e muito atentas. E eu acho que você também, dentro de consultório, às vezes as meninas ou os meninos, não no seu caso meninos, mas eles compartilham coisas que muitas vezes os pais nem sabem, né? Eles confiam no médico de uma forma que E essa realmente criação desse vínculo é muito importante também, né, Tati? de confiança. Muitas vezes assim, a primeira consulta que a menina, a jovem vem, eu bato papo só. Uhum. Porque senão já fica com aquele estigma, eu vou por exame ginecológico, vou passar vergonha, eu vou... elas têm, enfim, medos, né? Medos? Do desconhecido. Sim. Muitas vezes a mãe até pergunta, mas você não vai examinar? Não acho que tenha necessidade de examinar hoje. Quando você achar que tem alguma coisa diferente, tá? Sim. Você me liga, você volta no retorno. Sim. Porque eu acho que essa criação desse vínculo é muito importante. É muito. Sabe que a gente foi agora com o Gutinho numa neuropediatra. Porque o Gutinho, justamente com todos os ácidos fólicos, e o doutor Ricardo falava, essa criança vai ser muito inteligente, porque ele tem aquele isosop, né, que faz o neném dentro da barriga ter mais Tem umas vitaminas sinapses, impressionantes. umas vitaminas impressionantes. E ele falava, quando a gente estava ainda em gestação, falava, todos os nenéns que eu ajudo e acompanho, quando tomam essa vitamina, esse complexo vitamínico cientificamente comprovado, eles ficam mais inteligentes porque eles criam mais sinapses, enquanto de formação de cérebro. E o Gutinho realmente é muito inteligente. E eu fico impressionada porque também, quando a criança é muito inteligente, às vezes a gente acha que pode ter algum aspecto de autismo, ter alguma coisa. Então a gente está em busca disso. Mas não, ele é simplesmente muito inteligente. E a gente foi nessa neuropediatra e ele, no carro, virou para mim: Mãe, ela vai abrir meu cérebro? Tá Olha vendo? que fofura. Tá vendo? E daí eu falei: Não, filho, ela não vai, porque ele estava com medo. Eu falei, não, filha, ela não vai abrir seu cérebro, ela só vai conversar com você. A gente está querendo entender um pouco mais o que vai dentro da sua cabecinha. E quando eu falei que estava conversando com ela, era isso que ela ia fazer de fato. É que para ele, na cabeça dele, vai pegar abrir, Já pensou? mas é exatamente isso que ela vai fazer, né? Mas através da conversa. Ela vai abrir o cérebro dele. Então, olha que perspicaz. Impressionante, né? Né? Olha, quando ele falou isso no carro, e daí, uma fofura. Bom, foi muito legal, porque realmente ela Vocês falou. se tranquilizaram. Sim, porque ela falou, ele não tem importante TOD, criança com TOD não brinca, porque ele já começou a brincar com a secretária e já começou a abraçar, e ela falou, não, criança, porque a gente falou, daí vai fazer agora o teste neurológico, mas ela falou, não, ele é só bem inteligente mesmo, e criança muito inteligente se frustra ou acha que todas as outras, enfim, ela não quer brincar porque as outras são menos inteligentes, então ele faz uma seleção muito acima da média, né? Tanto é que com os amiguinhos ele quer sempre, se tem irmão mais velhos, ele quer brincar com o irmão mais velho. Então é uma grande dificuldade. Lidem com isso, não é brincadeira não. Me conta uma coisa, com as pautas femininas cada vez mais em voga, como você acredita que isso impactou a saúde feminina das brasileiras? Eu acho que a gente vem evoluindo na questão da saúde da mulher, né? Como em todas as áreas, existe uma discriminação dentro dos ambientes de saúde para com as mulheres de muitas gerações, né? Se a gente for pensar, a saúde integral da mulher, ela começou a ser pensada na década de 80, Tati, Olha, do século passado, ou seja, há 40 Ontem. anos atrás, ontem, né? Até então,
se não se falava em saúde da mulher, se falava em saúde materno-infantil, onde o foco da saúde era a criança. Então, a mulher ela era enxergada, ela era olhada pelo sistema de saúde público, privado, médicos, né? Enquanto ela estava gestando, tendo seu bebê e amamentando. Olha só. Fora desse período, não existia um processo de atendimento e de cuidado com a saúde da mulher. Então, na década de 80 do século passado, veio uma revolução mesmo. Que legal. Muito impulsionada pelas feministas, que estavam ali já no mercado de trabalho, já tinha a pílula anticoncepcional. E aí? A gente quer cuidar da nossa saúde, a gente precisa de espaços femininos dentro da saúde. E essa construção vem vindo. Que legal. O SUS, o Sistema Único de Saúde, que fala em saúde pública e privada, o SUS é para todas as pessoas, né? Então, o SUS inclui a saúde privada também. Ele traz no seu nascimento, né, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Que legal. Então, ele já nasce com um conceito de atenção integral, né, que é muito interessante, muito bem construído, mas, na verdade, no dia a dia da saúde, ele ainda é uma caricatura do que está no SUS. Então, o que a gente precisa melhorar, tanto na saúde pública quanto na saúde privada? Todas as ações que a gente precisa fazer de educação para a saúde, de promoção de saúde, né? De diagnóstico precoce de doenças. E aí, lógico, isso que a gente vê no dia a dia da saúde, que é diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças. Mas aí a gente tem uma estruturação disso para mulheres de todas as idades. Então, a gente acompanha a linha de vida das mulheres, né? Dando prioridades diferentes em cada fase da vida que elas estão vivendo. Mas em todos os momentos da vida, as mulheres precisam do sistema de saúde, diferente dos homens. Os homens, eles vão precisar do sistema de saúde mais tarde, porque eles não têm essa particularidade de precisar fazer anticoncepção, de precisar gestar, de precisar ter os bebês, amamentar. Então, a gente precisa do sistema de saúde desde o nosso início ali da nossa vida sexual, desde a nossa adolescência, né? Os homens vão precisar do sistema de saúde um pouco mais para frente. Então, é um pouco isso, essa construção é uma construção que está se encaminhando. Eu acho que a gente já avançou bastante, mas a gente tem muito o que fazer ainda. E você sabe, quando você fala sobre essa parte feminina do nosso útero, né? Quando a gente tem esse portal do divino, do infinito, do intocável, para materialização dentro do nosso próprio corpo, de um ser que depois a gente materializa esse serzinho e traz para o planeta, né? Então, que portal maravilhoso e divino é esse? E eu só tive essa noção porque até eu ter a Francesca, para mim era tudo tão maluco, assim, ter um neném dentro da minha barriga, né, crescendo. Para mim era uma coisa meio, sei lá, era muito estranho. Quando eu era pequena, eu tinha a minha irmã mais velha queria ser mãe e ela falava, eu vou ser mãe, nem que eu seja mãe independente, de ter uma gravidez independente, e ela assim fez. E eu sempre fui workaholic, sempre queria ganhar dinheiro, sempre queria ter minha carreira, eu nunca pensava em ser mãe. E quando ela ficou grávida muito nova, minha irmã teve o filho com 20 anos, e eu olhava para a barriga dela, assim, muito impressionada, né, com aquele neném lá dentro e tudo mais. E quando aconteceu comigo, é um milagre tão louco. E para mim, não só um milagre do nosso corpo, como também não só quando a Francesca nasceu, porque como ela nasceu naturalmente, mesmo eu não levando ela para casa, que é uma das maiores dores que eu já vivi, mas a outra dor foi que veio o leite, porque eu tinha tido uma filha. Lógico. Então, eu optei por não secar o leite, porque daí, como eu quis virar mãe, falou, se você secar, provavelmente você não vai conseguir amamentar, porque inibe, né, a prolactina. Daí, eu doei o leite, porque eu tinha muito leite. Então, todo esse processo foi muito dolorido, mas eu falei, não, eu preciso vivenciar que milagre é tudo isso do meu corpo. E quando o Tim nasceu, uma das coisas que eu mais amei, mas também um assunto muito controverso, que é a amamentação.
Mas eu sou muito a favor, porque eu amamentei 2 anos e meio o Gutinho, e eu sempre, quando eu dava de mamar, pra mim, parecia uma ligação direta com Deus. Pô, eu ficava E muito é mais mesmo. criativa. Então, durante o MBA que eu fiz, que daí tinha fechado tudo, 2020, ele tinha um ano e pouquinho, quando fechou tudo, em março de 2020, eu tava dando de mamar, então pra mim foi tão especial, porque eu tinha aquele serzinho na minha vida durante a pandemia, enclausurados, aquele nenenzinho lá mamando e olhando pra mim, e eu tenho milhões de ideias, porque eu acho que a mulher fica muito mais criativa quando tá dando de mamar, quando tem essa revolução interna. Total, Nossa, cheio de hormônios, total. cheio de Mas coisa. é muito lindo, né? Eu acho que é essa questão que você só foi enxergar mais pra frente, né? E na hora certa, né, Tati? Eu acho que esse teu desejo veio com a maturidade também, E eu acho né? que foi ótimo no meu Muito caso, doutora, importante. porque se eu tivesse tido filho antes, eu ia achar que atrapalhou minha carreira. Eu não ia dar atenção. Eu vejo mães, hoje em dia, na escola do meu filho, que são mães novas, e, e ficam irritadas com a questão da criança, e a criança sendo só criança, né? Mas elas não têm tempo, elas não têm paciência. Então, eu acho que tem Foi uma na sua hora, beleza. né? Foi na Eu acho que sua tem hora. uma beleza dessa mãe quarentinha. Eu acho que também é uma pauta muito legal, porque são mulheres já prontas e elas querem ser mãe, né? Então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto porque eu acho muito importante. E as mulheres também, quando elas galgam carreira, casam mais tarde, decidem ter filhos depois, o que acontece com elas, na hora que elas decidem ser mãe, daí vem a dificuldade. E daí realmente é uma Isso acho que a gente questão. pode, isso acho que tem um assunto bem interessante que a gente estava até falando ali antes de Sim, começar, que é essa questão de congelamento de óvulos e tal, e de poder empurrar um pouco, né, a nossa possibilidade de maternidade, que a tecnologia nos trouxe essa possibilidade. Então, sim, são muitas coisas novas acontecendo também, né, nesse século, sim. para a sobrevivência da humanidade, né, A área Tati? científica contribuindo e nos favorecendo e entendendo esse movimento feminino, né, também de conquistas profissionais, porque nesse é o momento, nosso momento de conquistas profissionais. Tem muitas mulheres que não querem ser mãe cedo, Agora, né? né? E talvez Agora. tenham mais para frente, né? É, E a gente pode hoje, com tecnologia, sim, propiciar. E uma palavrinha só a respeito da questão da amamentação, né? Que você traz assim, você começa a dizer falando que isso é controverso, né? E eu acho que é controverso quando se pensa no indivíduo, né? Existem mulheres que não conseguem, ou que não gostam, ou que têm questões que impedem uma amamentação não, eu tive amiga que falou: eu não favorável. vou É isso aí. amamentar porque eu não quero que meu peito fique caído. Isso. Tem esse lado Eu fiquei, estético, na época eu não queria ser mãe, eu fiquei em choque total, mas tem mulheres que mas tem fazem um isso. lado também, Tati, que eu vou defender as mulheres que não conseguem. Ah, Porque não, que não existe uma conseguem. parte de mulheres que tem muita dificuldade Não, na amamentação. até pro neném pegar, no Muito. início eu tive muita dificuldade, tive que Isso, usar todo mundo tem, o tá? bico lá, teve uma enfermeira que foi um anjo na minha vida, porque eu tava da segunda noite, assim, mal, e ela falou, vai lá e compra na O farmácia aqui na bico de esquina, o bico de silicone. A gente tem tanta silicone. coisa para ajudar hoje, né? Mas o início da amamentação, ele é, em geral, difícil para todas as mulheres. Então, isso é uma coisa que a gente tem que preparar a mulher durante a gravidez ou até antes. Quer dizer, ó, você não transforma tudo em maravilha em um dia. Você tem que aprender, o bebê tem que aprender, o seu peito tem que se acostumar, né? A Sim, quantidade de leite, no começo vem um monte, depois vai se adaptando à necessidade daquele bebê. Então, sim. tudo isso é um processo, E e é um teve processo muito sofrido às Para vezes, mim né? foi quando eu fui, ele perdeu peso. Eu tinha Ai, a tá vendo? pediatra toda semana. Quando, depois de um tempo, ele não engordou, uma semana não engordou na outra, Ela queria falei, complementar, e aí daí eu me você senti ficou desesperada. desesperada. Falei, eu não sou suficiente pro meu Também filho. não precisa desesperar, às Mas, vezes complementa um mas, pouquinho e depois volta para a alimentação mas é uma exclusiva. coisa que é isso que você fala, são tantos desafios da Mas, Tati, é amamentação, muito tem que ter importante a muita gente falar muito empatia. bem de amamentação, porque eu vi, recentemente saiu um artigo, eu acho que no Times, depois eu vou levantar, a gente até te mando para você pôr na Wave, comparando as grandes produtoras de leite, as grandes indústrias que produzem leite no mundo,
elas diferenciam o leite que vai para o norte do mundo do leite que vai para o sul do mundo. Pra você ter uma ideia como é importante a gente divulgar a amamentação, porque não tem melhor leite para o bebê do que o leite da mãe. Sim. E até por uma questão de desenvolvimento das grandes empresas, na década de 50, a amamentação foi demonizada. Verdade. Tinham propagandas, eu não vou falar a marca, mas todo mundo vai saber que marca é. Tinham propagandas que diziam: o seu bebê cresce muito mais com este leite. Não amamente. Olha. Deste leite, ele vai crescer muito mais rápido. E é o que tudo que a mãe quer. Que o neném fique forte, cresça. Pois enganava, né? E matou muitas crianças, porque quando você fala isso num país desenvolvido, onde as mamadeiras estão esterilizadas, o leite é bom, é uma coisa. Quando isso pega num país em desenvolvimento, onde tem dificuldade de acesso, as crianças morrendo de diarreia. Então, assim, muito grave. Tem um pesquisador, um grande pediatra do Nordeste do Brasil, Dr. Fernando Figueira, grande amigo do meu pai, da minha avó até, e eu sou muito amiga da família inteira. Até hoje ele criou o Instituto Materno Infantil de Pernambuco. E nessa época ele lançou um livro, foi ultra criticado, chamado The Baby Killer, com uma mamadeira na capa do livro. Eu vou te mandar esse livro também, de na Wave. Porque, de acordo com ele, o maior matador de bebês naquele momento era o leite industrializado, porque as mães deixavam de amamentar para dar o leite. Então, assim, é muito importante a gente falar muito bem da amamentação, e é lindo o seu depoimento, porque, assim, é leve, é gostoso. Mas entender também as mães que têm dificuldade, que a gente pode ajudar também, não tem que desistir no primeiro momento. Sim, eu tive muita dificuldade, assim, mas eu... não deu também, a gente dá outras alternativas. Sim. Mas é muito importante. Muito legal, adoro esse tema. Muito lindo. Aqui eu vou fazer um bate-bola com você. Opa, um sonho. Mais rápidas, assim. Um sonho. Não, mas eu tenho essa pauta mesmo. Eu queria fazer bem igual Maria Gabi Gabriela. Mas você faz, você tá perfeita. Podemos dar uma apertadinha? Você tá perfeita nesse negócio de entrevistador, eu tô amando aqui. Então volta no bate-bola que aí eu vou... Vamos lá, um sonho. Um mundo sem desigualdades. Seu maior medo é? Coisas ruins com as minhas filhas. Um desejo. Um sonho e um desejo se confundem aqui pra mim. Mas um desejo, talvez, poder voltar a espaços de saúde pública, onde eu possa fazer mais por mulheres que precisam mais. Que lindo. Um arrependimento. Só ter trabalhado muito quando minhas filhas eram pequenas. Esse é um que me pega sempre. Assim, e é um elas tema muito tão bem, importante. Mas elas estão muito bem. Mas eu acho que a criança pequena precisa da mãe. E do tempo da mãe. A coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo. Sim. E doar aquele tempo naqueles primeiros anos de vida, talvez se eu tivesse doado mais, eu estaria mais tranquila hoje. Olha só. Uma ousadia para você é? Planejar viagens. E você tem muita vontade de? Continuar fazendo bem. Continuar dormindo tranquila. Pondo a cabeça no travesseiro à noite, dizendo eu consegui ajudar alguém hoje. Que lindo. Agora, para finalizar, a gente faz o nosso movimento Share Light, que você fez vários conosco e é uma delícia. Mas a gente faz aqui nesse petit comitê, só nós duas, mas a gente espalha a nossa luz e nossa intenção é levar para vocês um pouco da luz da doutora Mariane, desse ser iluminado, maravilhoso, generoso, bondoso. A doutora Mariane é um ser de luz, diferente, para quem convive. E agora que vocês estão a conhecendo um pouco mais aqui dentro da nossa plataforma da Wave. Então, como a gente sempre faz, pega a vela, a nossa vela mãe, coloco aqui para vocês. Essa vela é muito poderosa, viu, gente? Muito poderosa. Recebam essa luz, porque essa luz atravessa
muitos espaços e chega em muitas mulheres, eu tenho certeza. E é importante o benefício, a gente falou um pouco, né, sobre o benefício e o malefício de uma rede social ou das mídias hoje em dia. Esse é um benefício, a gente poder compartilhar com milhares de mulheres pelo planeta, pelo mundo inteiro, um pouco do que a gente faz aqui presencialmente, mas de forma digitalmente. Então aqui eu vou E a acender. intenção não tem isso, né? A intenção, ela pode ser digital, ela pode ser mental, ela pode ser espiritual, a intenção vai, né? Ela não tem fronteiras, Não tem né? fronteiras. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Olha só, intenção, ela transborda e transporta para o mundo inteiro. Aqui e agora Tá foi. caindo, isso, pronto. Ela transborda. Transporta. Então temos aqui o compartilhamento da nossa luz, doutora Mariane, compartilhando a luz com vocês. Pro mundo. Para o mundo. Para um mundo melhor. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Tati. Compartilhar a sua luz, sua sabedoria, a sua história de vida maravilhosa e muita felicidade. Nossa, é uma honra tê-la aqui conosco. A minha. E agora a gente apaga essa velhinha e pense em algo maravilhoso para o nosso planeta, para as nossas seguidoras que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigada, Tati. Foi demais. Estivemos aqui com a doutora Mariane Pinotti. Uma honra tê-la aqui conosco, com esse bate-papo, com essa troca de energia, de sabedoria. Espero que vocês tenham gostado e que vocês nos acompanhem para muitos mais encontros. Obrigada, doutora. Obrigada, Tati. Ai, Foi muito demais. bom, foi demais. Muito bom esse Muito encontro. bom.